Olá para você que tá aqui com a gente na temporada 2 do Sincericídio Literário. A gente ama ter você aqui. Eu sou a Moira, autora de romances, e tenho aqui comigo a Vânia, que é blogueira Copydesk, comentando de tudo no mundo dos livros. A gente fala também de royals, de tretas, a gente dá opinião e te indica leitura bacana. Então, senta, se acomoda e vem se divertir com a gente em mais esse episódio. Olá, Moira! Consegui! Nossa, quanto tempo que a gente não fazia pelo Anchor, né? Oh, meu Deus, esse povo não gosta da gente. Que maravilha! E aí, Vânia, como tá tudo? Ah, tá tudo bem. Muito trabalho, de vez em quando um pouquinho de frio, mas a gente vai levando. Não, trabalho é bom, trabalho é bom. Trabalho tira a Trabalho é cabeça ótimo. do estresse, que tá uma Verdade. carga de estresse insuportável. Não, mas é exatamente por isso que a gente veio hoje gravar esse podcast, para não ter estresse na nossa vida, pelo menos não na vida comum, pode ser na vida literária. Então, o que você propõe, Vânia, para nosso Olha bate-papo? só, eu estava até tentando encontrar uma frase que coubesse exatamente no nosso assunto de hoje, e eu vou ler a frase e logo o nosso querido ouvinte vai descobrir sobre o que a gente vai falar hoje. Tá, A bora. frase é do grandíssimo autor Neil Gaiman, que está muito famoso no Netflix Adoro. por causa daquela série Sandman. Uhum. Então, ele disse o seguinte: ser escritor é um trabalho muito peculiar. É sempre você versus uma folha em branco. E muitas vezes quem ganha é a folha em branco. Ai. Então, vamos falar sobre o Deu Branco, gente. Deu branco. Deu branco. Olha, vou te falar que eu estou num momento assim, e é uma coisa tão assim ingrata, porque eu estou com a cabeça cheia de ideias, mas é como se eu fosse o cupê mal assombrado da família Addams, sabe aquela Eita. luzinha em cima? Tá sempre vendo, tá sempre com raios e trovões, porque o estresse meio que permeia a vida da gente. Então, por mais que a criatividade queira furar essa bolha, o dia a dia é muito complicado. Muita coisa. Então, Muita sabe coisa. aquele negócio assim, toda hora eu tô com uma imagem, mas é para ajudar você que tá ouvindo a gente, para você ver o lugar que eu estou, meu lugar de fala agora. Sabe o circo, aquela mulher que gira pratinho? Sei. Já caíram uns 5. Não tenho mais como girar todo mundo, você tá me entendendo? Não tenho, sabe? Caiu. Eu não sei nem se quebrou, tá? Não vou nem olhar. Deixa para depois. É Mas maravilhoso. é interessante esse assunto, porque, obviamente, que nem todo mundo que está ouvindo a gente vai se identificar por não ser escritor, né? Mas é um fator que ele pega não só o escritor, mas você sabe que até mesmo o revisor, ele pode dar branco. Com certeza, mas eu acho que dá. Porque, assim, é uma coisa que... Porque você tem que entrar na história da cabeça de outra pessoa, né? E, de repente, você está lendo e você tem que ler a mesma frase 10 vezes, porque a tua cabeça está indo longe. E você fica assim, será que é porque a história está ruim e não está conseguindo prender minha atenção? Ou porque eu estou com problema demais e não estou conseguindo trabalhar? Entendeu? Porque, olha só, é a concentração, né? Até para arrumar a casa, até para lavar a louça, você precisa de concentração. Eu vou te falar que, para mim, eu já lavei o mesmo copo 3 vezes. Porque eu tenho um sistema. Primeiro que eu odeio lavar louça, né? Então eu já faço no ranço.
E aí eu tenho um sistema, que é a louça suja na esquerda, a louça lavada na direita. Mas a cabeça tá tão voando que coloca o copo lavado no lado errado. E aí você lava de novo, porque a cabeça tá milhões de anos no futuro, sabe? O meu problema é realmente imaginar um futuro. Pia louca. Então, é muito difícil você ficar ligado no que está acontecendo agora. É ansiedade, né? Clássica. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que a gente está num período, e eu não falo só do Brasil, a gente fala do mundo todo, estranho. Eu não vou falar crise, porque eu acho que a gente nasce, vive e morre em um mundo de crise, né? Então, é crise econômica, é crise de saúde, é crise educacional, é crise de modo geral. Mas são coisas assim, porque conforme a internet foi ampliando o seu poder, o mundo foi ficando cada vez menor. E por mais que as pessoas pensem que, mas eu moro no Brasil, o que está acontecendo na Rússia não vai chegar aqui. Chega. Chega, menino. Chega, gente, chega. Chega, pode ser a crise do gás de lá, pode ser a crise do vento, pode ser a crise porque o outro doido lá quer jogar bomba nuclear na cabeça de todo mundo, mas chega, porque de uma maneira ou outra vai afetar a economia, e se afeta a economia, afeta a saúde, afeta a educação, afeta trabalho, afeta a nossa cabeça do dia a dia, porque a gente fica assim, que mundo é esse? E aí, fazendo uma comparação, eu não sei se você lembra, né? Eu acho até que a gente já falou isso em algum podcast, mas você, ouvinte, que está aí, bonitinho ouvindo a gente, com seu fone de ouvido, tranquilex, você lembra o que você estava fazendo quando aconteceu o 11 de setembro? Eu me lembro. Porque foi uma sensação que eu parei em frente à TV, porque interromperam o desenho dos meus filhos que estavam assistindo, e eu pensei, o mundo vai acabar. Exato. Eu pensei, entendeu? Eu falei, gente, se estão jogando avião contra um prédio lá em Nova York, daqui a pouco vão jogar uma bomba aqui no Brasil também. E eu pensei exatamente ali, o mundo vai acabar. Então, assim, a gente volta e meia, a gente tem essa sensação com essa loucura que está acontecendo em tudo quanto é lugar. Parece aquele negócio do sapo, né? Que se você coloca um sapo no fogo, ele pula. Mas se você coloca um sapo na água fria e vai esquentando a água, ele vai ficar. Exato. Ele vai se acostumando e não sente que ele vai morrer cozido. Né? Parece que é assim que as pessoas não estão vendo. Exato. Então, a gente que trabalha com criatividade, a gente acaba sendo afetado. Obviamente que tem pessoas que aproveitam a crise para, no caso, escrever. E aí eu vou te falar uma coisa, Moira. Eu já li livros, tanto nacionais quanto inter. Não vou nem citar nomes, porque algumas pessoas eu nem tenho mais contato, então, né, deixa quieto. Não precisa. Mas que, assim, o melhor livro da pessoa foi escrito quando ela estava em depressão. Jura? Juro, foi um livro assim lindo. Não é livro deprê, é um romance bonito, bem escrito, bem amarrado, com um final feliz. E uma vez eu estava conversando com essa autora e ela falou assim, cara, eu escrevi esse livro no pior momento da minha vida porque eu estava decidida a parar de escrever. Meu Deus, foi um canto dos Entendeu? cisnes. Exatamente. Não, depois ela continuou. Depois ela continuou escrevendo e continuou lançando livros. Mas, para mim, não existe melhor livro dela do que esse que ela escreveu num período que ela estava em depressão. Então, tem pessoas que conseguem tirar leite de pedra. Aí eu vou te falar que eu acho que é a concentração, sabe? É você, apesar de estar assim no fogo, você consegue parar a cabeça, deixar, como é que eu vou falar isso?
a cabeça parar de rodar por um segundo, 1 hora por dia, sei lá. Tá, mas aí, Moira, você que trabalha diretamente com a escrita, né? Eu trabalho depois do seu trabalho estar pronto. Se uma pessoa chega para você e fala, Moira, como é que você faz quando você está com bloqueio? O que você fala para ela, Moira? Olha, primeiro eu tento não chorar, porque né? Ui, que medo! Só de falar, né? Parece assim, parece que se alguém boceja perto de você, você boceja também. O meu remédio é assim, me desligar, sabe? Então, por exemplo, eu tô muito nos romances de época e muito enfiada no mundo de Jane Austen, que para mim é um refúgio, né? Assim, quando tá tudo ruim, eu vou para lá porque em 1810 estava mais tranquilo, né? Aí o que eu faço, Vânia? Eu abro mão de tudo relativo. Então, por exemplo, essa semana eu estou fazendo looping de CSI. Sim. E descobri um seriado na HBO que chama Avenue 5, que é um cruzeiro, se passa no futuro, é um cruzeiro no espaço. O cruzeiro era para durar 6 semanas, era para durar 12 semanas. Mas aí, quando tá na 6ª semana, dá um merdel lá e o tempo que eles vão ficar no espaço passa para 3 anos. Nossa! Você não tem noção, é um negócio tão surreal. E eu tô vendo aqui que é com o ator de House. Por isso que eu vi, porque ele não é tão bacana assim. É assim, é um shit show, e realmente shit, tá? Porque eu não vou te contar o que acontece com o esgoto do transatlântico. E já tem 2 temporadas. Tô vendo aqui no computador. Comecei por isso, porque apareceu assim novos capítulos. Eu fui igual uma otária, né? E vi que tinha 8 capítulos na primeira temporada, mas não olhei a segunda. A segunda tá sendo apado um por um. Parei na primeira temporada, porque eu não aguento ver igual novela mais, um por um, né? Mas, cara, é assim, eu não tô acreditando. Tem um ar, assim, de Forks. Como é que chama aquele? Aquele seriado da morte, do paraíso. Sabe qual é? Não. Vou achar o nome aqui, é muito bom. Do Netflix esse. Não vou lembrar. Esse é Ted Danson, que é o famoso. The Good Place. Tá. The Good Place é um seriado assim bom também para quando você eu fico assim nessa situação assim de um branco, porque é um seriado tão fora da casinha que a mente sai da bolha. O que a gente precisa é sair dessa bolha. Por quê? Quando você tem um branco de qualquer coisa, é porque você fica ali no reme-reme, pensando o mesmo pensamento sem parar. Quando, mais ou menos em 1815, quando eu aprendi a usar o AutoCAD, que é um programa de desenho técnico, o professor deu umas dicas e dizia assim, olha, toma cuidado quando você desenhar uma coisa muito pequena, porque no AutoCAD você pode dar zoom a 1 microlésimo de milímetro. Às vezes a gente tem tendência a fazer isso, especialmente em desenho de engenharia. Porque ele falou assim, olha, tem uma plotter lá no meu escritório e a gente estava plotando um negócio e a plotter funcionava e aí puxava a folha de novo e ficava no mesmo lugar. Aí voltava mais um pouco, voltava e aí a gente foi ver, era uma bolinha que a pessoa desenhou, que era uma bolinha da bolinha da bolinha da bolinha da bolinha. Então, é esse que a gente fica, entendeu? Você fica pensando assim, tem que comprar tomate.
Não, eu vou ali no banheiro, mas eu tenho que comprar tomate. Olha o tomate, tem que ver o tomate tem que estar vermelho, olha o tomate. Entendeu? E aí, quando você uma coisa completamente fora, em vez de pensar em tomate, você pensa em meia, a cabeça destrava, sabe? Então, The Good Place é uma ótima sugestão para destravar, porque esse é um seriado muito fora da casinha, bicho. Muito. Sim. Se você ainda não viu, se prepara, porque tem uma hora que você começa a rir, porque você, caraca, da onde tá saindo essas coisas, sabe? É a mesma coisa desse Avenue 5. É um negócio assim, cara, quem escreveu isso fumou uma maconha muito estragada, cara. É muito eu acho assim, então assim, o primeiro item que você fala é sair da bolha, né? Vamos usar esse termo. Saia da bolha. Então, Isso. sair da bolha é fazer coisas que você normalmente não faz, né? E que não tem relação com o seu problema. Com o seu problema. Então, você faz uma coisa nada a ver com escrever. Não vai ler, entendeu? Porque se você for ler, tu vai ficar ali naquele, sabe? Naquele comparativo, né? Do que o cara do livro fez e do que você não está conseguindo fazer. Exato, né? Você fica no relativo mesmo, né? Na comparação. Então você tem que sair disso. Vai aprender a fazer empadão, sabe? É uma coisa que eu não consigo fazer também. Mas completamente fora sem relação. Sim. Talvez, de repente, também fazer um exercício físico, assim, não digo, gente, já assim, ir para academia, tá? Não sejamos tão radicais. Mas uma coisa assim, vai dar uma volta no parque, vai sair com o cachorro, né? Vai espairecer, ver coisas. Porque uma coisa interessante que acaba ficando ligada é quando os artistas, atores, principalmente os imitadores, né? Eles são perguntados como é que eles conseguem criar aqueles personagens, eles falam, é o dia a dia. Eu tô na rua, vou na padaria, eu tô no aeroporto, eu tô correndo na praia, eu tô não sei o quê. Né? Eu começo a observar o entorno, fico vendo as pessoas, acho alguém interessante, né? E pego aquele trejeito e crio um personagem. Então, eu acho que, de repente, o que você sai de casa para dar um passeio e fica olhando o seu entorno, aquilo pode acabar te dando novas inspirações que te destravam, né? Isso também pode ajudar. Mas uma outra coisa que eu sempre ouvi falar é da disciplina, né? Porque, por exemplo, no seu caso, você também tem a sua outra profissão. E você tem horários que você pode sentar e escrever, né? Você não acha que ter uma disciplina disso também, ó, todo dia de tal a tal, eu vou sentar, botar a cadeira, né? Botar a bunda na cadeira e vou escrever, também não ajuda? Acho que sim. Olha só, eu não consigo ter essa disciplina. Deveria, tá? Mas eu não consigo. Eu até penso assim, olha, eu poderia todo dia de 7h30 da manhã até 9h30, que é um horário super tranquilo aqui na minha casa, nem os gatos enchem o saco. Eu poderia me dedicar. Mas eu não consigo, porque eu tenho essa coisa, assim, essa... Você trabalha por explosões, né? Você tem que ter aquele boom de criatividade aí que você senta e escreve. E aí posso sentar... Hoje, por acaso, eu consegui escrever mais de 10.000 palavras. Assim, no boom. A história inteira está na minha cabeça. Certo. Mas é difícil achar o tom, sabe? E aí, isso porque eu acordei às 4 da manhã com a história falando comigo. Aí eu escrevi das 4 até as 6h30. Olha, ok. Aconteceu. Eu perguntei isso porque uma vez eu não lembro se eu vi numa entrevista ou se eu li a entrevista da pessoa, né? A Karina Risse, né? Que é
né? No Brasil, super famosa, tem aí 2, 3 livros virando filme, ela né? Tem uma carreira consolidada. Exatamente. Ela falou que ela tem essa disciplina, ela todo dia trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. Obviamente que ela tem toda uma equipe que ajuda ela, porque ela não precisa ficar se preocupando com ter que levar filho na escola, até porque a filha dela agora já está grande na faculdade, mas não tem que sair para pagar conta, não tem que fazer comida, então obviamente que ela tem, né? Tem baratinha, né? Não sei a situação agora, porque a gente sabe que ela está passando uma temporada fora do Brasil, por conta do estudo da filha e tudo mais, então não sei como está sendo agora a rotina. Mas na época que ela morava no Brasil e eu vi ou li essa reportagem, ela falou que o método de trabalho dela era esse, então ela não tinha tempo de ter bloqueio, né? Porque isso é muito bom. Sentava. Então, assim, na verdade é um condicionamento que você bota ao seu corpo-mente de que naquele período de tempo tu vai sentar e escrever. E isso também me lembra a coisa do seguinte, a excelência na escrita, que é um outro ponto que vocês, autores, né, tem um problema sério. Eu não estou falando um problema sério na excelência, é que vocês querem a excelência de primeira. Né? Você quer fazer o melhor possível. Exato. Aí o que você faz? Você escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. E o livro nunca vai ficar pronto. Isso é muito ruim, tá? Esse negócio de você fazer, refazer, para mim isso é mortal. Fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer. Para mim, puxa vida, eu fico para morrer, tá? O seu método é como? Você vai direto toda a vida, aí no final você salva arquivo 1, aí depois, como é que você faz? Eu vou escrevendo. Às vezes escrevo até no celular, né? E vou escrevendo e vou colando no arquivo de Word, às vezes até sem formatação de letra maiúscula, principalmente sem travessão, porque eu ainda não sei usar travessão corretamente. E aí vou escrevendo. E aí, quando eu preciso fazer uma grande correção, assim, de início, no primeiro capítulo a menina estava usando um vestido verde, que era muito importante no plot. E aí, quando chegou no último capítulo, o vestido era melhor que fosse vermelho. Aí eu faço uma anotação num parágrafo solto, sabe? Mudar a cor do vestido para vermelho, porque aí eu sei qual que eu tenho que corrigir depois. Okay. E aí, quando eu termino isso tudo, esse rascunhão, né? Aí eu venho lendo basicamente para formatar. E para formatar, assim, o arquivo de Word, maiúscula, travessão, dividindo capítulos melhor, porque às vezes tem capítulo que fica muito curto, muito longo. E fazendo essas correções de plot e achando os furos de plot e tal. E daí eu uma terceira lida, geralmente já no Kindle, no aparelho Kindle, como se fosse um leitor, sabe? Certo. E aí, nesse ponto, eu faço o registro de propriedade intelectual, e aí eu já mando para beta ou para editora, enfim. É só nessa terceira leitura. Apesar que eu já recebi arquivo teu, principalmente de romance de época, que não era o terceiro, não, era o quinto, tá? Bom, acontece. Acontece. Olha, eu tenho um cacuete de AutoCAD, porque o AutoCAD é um programa muito bom, mas ele deixa a gente bom direto, tá? Quando você tá assim, com aquela planta do prédio inteiro, que tá tudo coisa, ele fecha. Então, eu tenho esse negócio de ir salvando. Abrir, porque eu fiz uma mudança grande, eu já salvo como 2. Entendi. Então, toda mudança que não é só uma revisão de palavras, eu já salvo com outro número. Entendi. Agora, há também a reescrita. Eu procuro não reescrever muito.
Por isso que eu levo muito tempo para começar a escrever um livro, porque quando eu começo, a história está muito madura na minha cabeça. Porque esse negócio de você apagar um trecho inteiro e você reescrever é muito cruel. Eu me sinto assim, como se eu estivesse cortando uma amizade, sabe? Entendi. Isso aí é uma coisa bem sua, porque, por exemplo, a Bárbara Biasioli, né, que é famosa aí pela série Clube 13, que na verdade são 14 livros, mas Clube 13, ela diz que ela apaga sem dó nem piedade. Se ela escreveu não sei quantas mil palavras, e a beta dela que é louca, chega e fala, nossa, isso tá uma merda, ela deleta do começo do zero, sem problema, entendeu? Então, assim, é difícil, mas porque vocês se apegam, né? Porque é uma relação ali de amizade com uma aquelas relação, pessoas. exato, mas às vezes é um relacionamento tóxico. Às vezes a história não tá legal, né? Às vezes tá um polvo assim com 8 braços e o negócio não tá legal, né? Mas eu acho o seguinte, eu tenho recebido, e não é só pela situação do mundo /país, mas algumas colegas de trabalho, escritoras, têm falado, eu estou com um pouco de bloqueio, eu estou com a minha cabeça cheia de ideia, mas na hora que eu sento as ideias não saem, né? Como é que eu faço para sair disso? Então, a minha dica, né, apesar que eu não sou exatamente uma escritora, mas a minha dica é, primeiro, obviamente, não desista. Né? Não descarte a sua história. Não descarte. Eu acho que eu vou te falar que, obviamente, já aconteceu comigo de o livro meio que não passar, né? Assim, e não agradar, né? Eu começo um livro novo, mas eu não jogo aquele fora. Não joga, porque sempre tem alguma cena que pode ser reaproveitada em algum outro livro. Exato. Né? Ou aquele pode achar seu caminho na vida, sabe? Exatamente. Outra coisa salva a ideia que você está tendo em outro lugar fora da sua cabeça. Porque a cabeça da gente é como qualquer máquina, conforme você vai botando mais coisa dentro, ele vai jogando fora o que é mais antigo. Então, não se fie de que a sua história ou o seu enredo, eu não vou esquecer não, porque é um enredo tão maravilhoso. Sim, você vai esquecer, tá? Então, assim, escreve no papel, digita no computador, abre um Word, assim, bem aleatório. Não é para você escrever, é só para você botar os pontos-chaves. Ou então, o próprio celular tem o bloco de nota, mas tem também o gravador de voz. Né? Todo celular hoje em dia tem. Então, você pode botar o nome do arquivo ali, né? Botar um nome provisório para você mesma se encontrar. E você vai falando, como se fosse um gravador daqueles antigos, de tape, gente. E vai falando, a história é contemporânea, de época, se passa em tal época, acontece isso com a mocinha ou com o mocinho, e como é que eles se encontram. E deixa salvo ali no seu celular, entendeu? Não joga fora. Eu tenho assim, exatamente porque eu tenho esses cacuetes de perder tudo. Eu tenho assim, sabe aquele arquivo de texto do Word, TXT? Sei. Eu abro para cada livro novo, sei lá, o livro vai se chamar O Gato Chato Miando do Meu Lado agora, né? O Gato Chato. Eu vou lá no computador, eu abro um arquivo TXT com o nome O Gato Chato e coloco no Dropbox. Entendi. E aí, o Dropbox eu abro tanto no celular quanto no computador. De forma que, se tudo der errado, eu tenho alguma opção de backup. Ótimo. Se eu perder o computador, Deus me livre e guarde, Jesus amado. Se meu celular for roubado, eu não perco nada, sabe? E aí, nesse arquivo TXT, eu escrevo qualquer coisa. Pensei que o cara pode usar meia vermelha. Opa, abro ali, meia vermelha. E deixo ali. Um determinado momento, quando esse livro começar a virar realidade, eu tenho lá 50 tópicos para... referentes à história. Exato.
E aí aí a memória volta para aquilo tudo. Exatamente. É como se fosse um anzol, né? Uhum. Então, esse é um ponto importante. Já que você trabalha com criatividade, não jogue as suas ideias fora achando, primeiro, que é bobagem, ou segundo, eu não estou conseguindo mesmo sentar e escrever, então deixa para lá. Não, não jogue, né? Porque isso pode te ajudar no futuro para aquele próprio livro ou para um outro livro. E a terceira coisa que eu falo é um pouco, sim, de você ter esse compromisso, né, essa disciplina de colocar um período para você, né, que no caso seria para você escrever, principalmente quando a sua primeira renda não é ainda da escrita. Né? Porque aí você fala, mas eu escrevo como hobby, eu escrevo como catarse, então eu necessariamente não preciso, seria bem-vindo, óbvio, mas eu não preciso ou eu não me sustento daquele dinheiro. Então, eu escrevo quando der. Não, gente, tem que ter disciplina. Pode ser só final de semana, pode ser só à noite, pode ser de madrugada, né? Cada um sabe o movimento da sua casa e da sua família para ver qual é o melhor momento. Não esqueçam que como é o nome dela? Stephanie Meyer, ela escrevia os livros dela e que fez ela ficar milionária à noite, quando todo mundo ia dormir, né? Porque ela já tinha filho pequeno, o marido também ia dormir, e muitas das vezes, quando um dos bebês dela lá, o caçulinha, acordava, ela estava amamentando o bichinho ali na cadeira e tic-tic-tic digitando, entendeu? Porque aquele era o momento dela de escrever, certo? Então, assim, é ter esse compromisso com você mesma. Eu preciso disso. Né? Assumo que eu preciso. Sabe, uma coisa que também funciona para mim é deadline, sabe? Você ficar, se diz, venceu. Da semana que vem, te vira. Te vira porque a gente tem um compromisso e você tem que me entregar alguma coisa. Certo. Isso funciona para mim também, é a pressão. No seu caso funciona, tem gente que já não funciona. Sim, né? Para mim isso funciona. Exato. Então, isso também era uma coisa que a própria Karina Ricci falou, além dela ter a disciplina, por que ela tinha que ter a disciplina e não podia dar brecha para bloqueio? Porque ela tinha o deadline com a editora. Ela tinha um contrato, né, com a editora. Mas aí você pensa, mas eu sou indie, eu lanço, o bom de ser indie é que eu escrevo e lanço a hora que eu quiser, sem sombra de dúvida. Mas a gente já aprendeu aqueles macetes lá daquela famosa, né, daquele famoso site que todo mundo posta livro, porque é o site de perna aberta, né, que deixa todo mundo entrar, que tem aquela pegadinha de que se você lançar um livro a cada 3 meses, pelo menos, é legal para tu. Por causa dos algoritmos. Então, você é assim, quem não aparece não é lembrado. Exato. Né? Exatamente. E aí o algoritmo te coloca lá na rabeira da fila, né? Porque você é do tipo que só lança um livro uma vez por ano. É isso aí. Como o indie, né? Não estou falando daqueles Dan Brown da vida que lançam um livro a cada 5 anos, mas é um livro né? Que já vem de grandes editoras, que o cara já ganhou um adiantamento de não sei quantos milhões, que cada edição de livro já sai com 100 mil livros da gráfica. Eu não estou falando de um desses, tá? Eu estou falando de nós mortais aqui, pé de chinelo, tá? Eles mortais. Exato. Se você principalmente como índio, só lançar um livro uma vez por ano, você pode até ter um público fiel a você, mas o seu público não é só seu público, ele também vai ler outras coisas. Então, como você não tem aquela periodicidade de lançar, o que vai acontecer? Poxa, a Moira lançou um livro, legal, vou baixar, mas fica lá no Kindle, não é nem lido. Né? Então a Moira não ganha com página lida. O livro foi baixado, mas não foi lido. Agora, se você está sempre lançando livro, Moira, o pessoal vai ficar assim, poxa, Moira, eu ainda estou no 1, você já está lançando 4. Peraí, Moira, você entendeu? Mas a pessoa vai correr atrás, certo? Então, é legal você, indie, que está nos escutando,
você ter esse compromisso com você mesma. Você assinou um contrato com você mesma. Então, não leve isso de forma leviana. Né? Faça o teu cronograma de lançamento mensal, bimestral, não importa, tá? Faça e obedeça. É isso aí. Né? Porque o seu público, ele vai continuar ali, ele vai ficar, não, já está naquele período que a Moira vai lançar um livro novo, eu tenho que ficar aqui nas redes sociais vigiando, porque eu pisquei o olho, a mulher já lançou 3 livros, e aí eu fico atrasada. Certo? Assim, quando eu fiz, me dei o desafio, né, de traduzir Jane Austen, eu botei um prazo, e vou te falar, hein, foi mole cumprir, não. Foi na dureza. E por falar em traduzir Jane Austen, vamos fazer o nosso jabá. Como é que tá aí a Juvenília, Moira? Temos ainda livro disponível, porque eu estou sabendo que está acabando, né? O pessoal tem que correr para pegar. Se você tá ouvindo esse podcast agora, em finalzinho de outubro, última semana, eu tenho alguns aqui do box para envio imediato, porque o box é print on demand, e a gente já falou disso, né, Vânia? Sim. O print on demand é o futuro do mundo literário, né? Então, mas eu acabei recebendo alguns a mais da editora, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque, né, que deu essa treta, mas, então, eu tenho alguns para enviar agora. Fora isso, eu não sei, eu acho que até o final do ano esse box vai continuar disponível. Depois, eu vou partir para novos projetos. Então, aí você vai poder ler no e-book ou comprar o livro, mas sem o box, sem os marcadores especiais, sem a vela, sem o pin metálico, que são as bacanices do mundo, né, de Jane Austen. Certo. Então, a gente tem que aproveitar, porque, eu tenho visto uns stories do pessoal que está recebendo esse box. É a coisa mais linda quando as pessoas começam a abrir a caixa e começa assim, gente, começa a sair coisa. Como é que cabe um monte de coisa dentro de uma caixinha, né? Então, são os 3 livros da Juvenília. Tem aquele outro livrozinho que eu vi você escrevendo um monte de coisa, colando fita, não sei o que. Eu falei, porque isso também é uma coisa muito legal, que é um diário de leitura. Existem vários tipos aí no mercado para você comprar, chama passaporte de leitura ou, sei lá, um caderno de resenha, mas o bacana desse é que é para a obra da Jane Austen e tem tudo, tem um espacinho para cada obra dela. E já tem algumas listas para você botar, assim, quanto avançado na leitura você tá, o que você achou, assim, né, 5 estrelas, 4 estrelas, não sei o quê. E tem um espaço para você fazer como se fosse um bullet journal, sabe? E aí você faz o que você quiser, você desenha, você escreve, você, né? Enfim, isso aí é interessante, porque teve um período que, eu não vou lembrar qual é a editora, mas que criou aquele livro Destrua esse Diário, né? Isso. Que a pessoa fazia um monte de coisa, desenhava, pintava, rabiscava, cortava, botava fogo na página, né? Então, assim, é um livro literalmente interativo, né? Sim, que você pode pintar o set com ele. E olha só, o mais bacana, assim, eu adoro essas coisas, tá? Mas eu acho o mais bacana é daqui a 2, 3 anos, 5 anos, você pegar isso e ver o que você entendeu de Orgulho e Preconceito, por exemplo. Porque o que eu acho de Orgulho e Preconceito hoje é bem diferente do que eu achei na primeira vez que eu li. Sim. Né? E isso é bacana porque marca a sua evolução, sabe? Não só em Austen Nation, mas assim,
na maneira de entender as obras, né? É verdade. Especialmente quando se você é realmente uma fã de Jane Austen, não só fica nos livros, mas você vê os vários filmes, né, os vários projetos, você começa a pegar pontos diferentes, que é o ponto de vista daquele roteirista, diretor, produtor, não importa, entendeu? Mas que às vezes é uma coisa que te chama atenção, né? Exato, exato. E isso eu acho que é a graça de qualquer nova produção, por mais que você não goste, por mais que seja um Netflix aí horroroso, tem sempre uma coisa que te faz mergulhar mais fundo na obra. Uhum. Sabe? Alguma sacaçãozinha, algum detalhe que te chama atenção. Isso é muito bom. É o período que você está vivendo, talvez, é a Também. sua experiência, a sua amadureza, que te faz olhar, né, uma coisa diferente. Então, gente, aproveita, tem poucas unidades na mão da Moira já. A mão né? gente que comprou agora, já tenho 2 a menos, assim, só de começar a falar aqui, já vendi 2. Opa! Já vou colocar no correio amanhã, é imediato mesmo. Entendeu? Então, assim, são os 3 livros do Juvenília que não tem por aí, assim, fácil para achar em livraria. Tem um livrinho de diário de leitura e, além disso, a Moira bota um monte de mimo dentro da caixa, porque a Moira é louca e ela adora essas coisas. Adoro. Tempo, quando ela mesmo não faz marcadores, isso, aquilo, ela procura nesses sites, assim, umas coisas bem legais para mandar para os leitores. Então, aproveita, porque está acabando. Porque depois, se você for comprar direto no site da Amazon, né, o impresso, ele vai vir de fora do Brasil e vai ser um pouquinho mais caro. Vai. Você pode fazer também isso, mas, né? E aí, Vânia, a gente tem também o manual que a gente traduziu e adaptou, que vai sair em versão papel luxo, né? Capa dura. Tal. E ele também vai ter um esquitezinho dele de Ai, tô doida. Assim, eu tenho o meu capa dura, mas foi aquele capa dura que a gente pegou para também fazer novas revisões. Então eu quero, assim, a versão definitiva, com todas as bugigangas que você quiser mandar para os leitores, tá? Porque eu também sou leitora. Eu quero tudo. Não, vai ter. Ele com certeza vai ser menor do que esse box da Jane Austen, porque é um livro só, né? Mas também vai ter, então, na verdade, esse box da Jane Austen está meio que chegando no seu canto dos cisnes. Já está acabando, porque como toda autora, a gente não pode ficar trabalhando só num livro, né, pro resto da vida, e seria muito bom que a gente pudesse fazer uma coisa na vida e nunca mais precisasse trabalhar, né, Moira? Mas não é assim a realidade, né? Eu só de uma coisa que eu vi outro dia, que diz assim, lute como um boleto, porque o boleto sempre vence. Muito bom. Eu sofro de boleto que vence. Muito bom. Então, eu acho assim muito interessante essa coisa. Eu acho até que assim, uma série ela pode dar cria para outras coisas, como rapidamente falando, está acontecendo agora com os Bridgertons, né? Que a gente está vendo que a Shonda plus Julia Quinn escreveram a série da rainha. Você vê, uma personagem que nos livros originais quase não aparece, ela é citada, né? Mas que na TV ela ganhou uma força muito grande e ganhou a própria série, que já está rolando aí uns trailers e tá todo mundo apaixonado pelo amor, né? Não, que isso? Tem lá na Netflix e tem no meu grupo também do Facebook, Romances Históricos Brasil. Se você não faz parte, siga o grupo lá no Facebook, que está compartilhado, que é quando eles eram jovens e eles se conheceram. Uma fofura, dá vontade de ver, tá? Então, assim, você vê, nem a própria Julia Quinn parou no ponto, né? Pegou lá e vamos lá.
Então, assim, não, você, tá certo. né? Você que está aí com certo bloqueio, Não, bola pra respira frente, fundo. que tem gente, porque, olha, haja o que hajar, né? O sol há de brilhar amanhã, tá? Exatamente. Então, não adianta a gente ficar sofrendo com ansiedade, ficar... Não. Não adianta, não adianta. Não. Sacode, Não. vamos em frente, desliga a TV. Descobre o que te dá ansiedade, dá uma desligada. Se é alguém da família também, dá uma desligada, dá uma afastada, porque você tem direito a ter seu período de ansiedade. Ansiedade não é frescura, tá? Não é. E vou te falar, isso é assim, retiro espiritual. Exatamente. Exatamente. Tá muito e ruim, aí, corta a fonte. Exato. Vai fazer outra coisa, vai ler, vai passear, vai meditar para quem gosta, vai ver, sei lá. Uma coisa assim que me distrai muito é ficar vendo aqueles vídeos do Reels, do Instagram, você fica passando o dedinho, entendeu? E aí tem um monte de coisa legal, um monte de comédia. Então, vai fazer esse tipo de coisa, né? Para poder desbloquear a sua mente, mas não perca seu foco. Não fique achando assim que deixa para o ano que vem. Não perca seu foco, porque a sua chance pode ser agora. E aí, para terminar, uma outra frase de um outro ator muito famoso, que eu achei muito fofinha, do nosso Monteiro Lobato, que muita gente resolveu, né, cancelá-lo por uma série de questões, mas eu continuo gostando muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E a frase dele é: quem escreve um livro cria um castelo. Quem o lê mora nele. Então, amores, criem muitos castelos, porque eu adoro morar nos castelos que vocês criam. E fico assim, ajudando editoras a trazer castelos estrangeiros para o Brasil, traduzidos. Faço traduções simultâneas em Bienal para poder fazer leitoras felizes quando vão conhecer suas autoras internacionais. Eu também fico muito emocionada quando acontece isso. E com as minhas autoras nacionais também, eu amo quando eu pego um livro que eu, caraca, o que é isso? Entendeu? Eu chego a dar uns gritos. Então, assim, não parem, continuem criando seus castelos, porque tem muita gente querendo morar neles. Que boa dose de boost. Que bom. Que bom. Agradeço. Então, a gente vai terminando por aqui. Deu branco, mas quem sabe dá outras coisas coloridas nas próximas semanas de vocês. Beijo para vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Concordou? Discordou? Fala com a gente, bicho. A gente quer ouvir tudo. Você acha a gente nas redes sociais? Você pode comentar no YouTube se você está assistindo por lá. Ou manda um sinal de fumaça. A gente vai responder. E fica com a gente, porque semana que vem tem mais. Obrigada, beijo.